Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Legal, igreja, vamos nessa? Você que é novo, está no nosso meio, você está nos assistindo. Eu sempre tenho repetido isso de maneira contínua, para que você tenha esse entendimento. Seja uma pessoa paciente, porque Deus trabalha de um tijolo em cima de outro. Nosso crescimento, a importância de você crescer e entender quem você é total. Sem uma identidade, escuta isso nessa manhã, sem uma identidade muito bem definida no meu coração, fazendo parte da minha vida, eu não me posicionarei para vencer nesse mundo. Quinta-feira eu estava aqui falando, eu vou continuar ainda a terceira parte sobre não põe o foco na ameaça. Em 1 João 5,4 diz lá que todo que é nascido de Deus vence. Não, gente, a própria palavra está mostrando isso, a gente tem que se alegrar e abraçar. Mas peraí, pastor, eu não estou vencendo, então é outra coisa. Eu preciso aprender e aprender a andar em vitória. Mas é para mim e para você. Qual é a condição? A condição de ser nova criatura. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a respeito de quem nós somos. A gente fala sobre fé, ainda tem muito esse entendimento, aquele pessoal que está na escola bíblica aí está aprendendo que fé não é um sentimento, não é algo eu tenho, não sei, será que eu tenho, hoje não tenho, hoje eu estou fraco de fé e tal. É uma crença a respeito de uma obra feita na cruz do Calvário que me deu uma identidade. Aqui está o grande segredo. E essas são as cartas que firmam eu e você nesse posicionamento inabalável, gente. Por isso nós ficamos de pé. Então o que Deus está fazendo, já logo no início desse ano, é te fortalecendo dentro dessa área. Eu não sou, repita comigo, eu não sou aquilo que eu sinto que eu sou. Mas eu me sinto um bagaço. Eu me sinto... para com esse papo. Não permita que esses pensamentos ganhem espaço. Eu não sou aquilo que eu sinto que eu sou aquilo que Deus me fez. Por uma obra que eu criei. Por isso nós vamos ler esses versos. E quinta-feira, então, eu estava falando sobre isso. Toda a investida do inferno contra a minha vida e a sua é para nos colocar para baixo. É para falar da nossa fraqueza, da nossa incapacidade humana. As coisas não acontecem, é para que a gente olhe as circunstâncias. Então ele está conversando aquilo que não é a verdade. E nós temos que ser fortalecidos em quem nós somos, num posicionamento com a palavra, com a riqueza da nossa herança, para que a gente possa ficar firme e resistir. E veja, Deus não me chamou nem para lutar, Ele me chamou para resistir na minha crença. E aí nós vencemos. E essa é a carta de Efésios. Então eu quero ler com você nessa manhã. Abra lá em Efésios capítulo 1. E nós vamos ler alguns versos logo no primeiro capítulo. E é óbvio, isso aqui é uma série, então eu vou dar sequência. Não deixe de estar aqui, anotar, você vai aprender, você vai entender. Não é simplesmente ter uma Bíblia e ir para a igreja. Eu tenho visto isso e me angustia, sabia? E ver as pessoas completamente despreparadas sobre a sua identidade. Sobre uma maneira de falar e se comportar completamente fora da nova criatura, ou seja, a velha criatura ainda está valendo. Não, estamos fora, você é nova criatura. Nova criatura, que é o prazer de Deus. Vamos ler isso aí? Efésios capítulo 1, verso 3. Eu vou ler aqui empolgado, hein? Bendito seja... Vou ler na nova versão internacional, ok? De repente você tem uma outra aí. Está valendo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, gente, que nos abençoou. Talvez na tua esteja escrito assim, que nos tem abençoado. Certo. Mas gostei desse detalhe, nos abençoou, porque Ele já fez uma obra. Já está pronto. Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus, eu fui grifando algumas coisas na minha Bíblia, nos escolheu a você, Ele te amou, rapaz, antes da criação do mundo, ou da fundação do mundo, em outras versões, para sermos o quê? Santos. Para quem não sabe, ser santo é ser separado, a palavra significa ser separado. É aquilo que está escrito lá em Pedro, dizendo que nós somos povo de propriedade exclusiva dEle. Não somos separados das pessoas, nós somos separados para Ele, porque temos a natureza dEle. Quem pegou?
Mas como a gente vive num país culturalmente religioso, de entendimento sobre ser santo, é aquele que não comete erro nem pecado, é aquele cara que um dia vai ser canonizado, a gente aprende tudo errado sobre essa palavra e tem a maior rejeição de não se identificar com essa palavra. Quando Paulo começa dizendo lá na carta que ele escreveu para os santos. Quantos são santos? Aleluia, é isso aí. Porque nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Não somos melhores do que ninguém, gente. Porque eu quero te falar que Jesus já pagou o preço para todo mundo. Ser santo. Então, a partir do momento que a pessoa crê na obra libertadora da cruz, ela se torna isso que ela é. É tão simples, né? Mas isso tem que ser ensinado. Legal. Aí diz aí, então, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Veja agora, grifa, em amor, graças a Deus, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Veja aí, conforme o quê? 3 vezes Paulo cita isso, o bom propósito da sua vontade. Ele fez tudo, ele nos amou e fez essa obra. Veja, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, nós temos, grifa, a redenção. Alguém pagou um preço. Por meio do seu sangue. Perdão, em outras versões está remissão. Quando se fala sobre remissão, está incluso o perdão, mas tem aí essa condição de que foi pago um preço. Tá certo? Não foi assim, perdoa do nada. Um sacrifício foi feito. Muito bom. Um preço foi pago. De acordo com as riquezas, eu grifei, riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Verso 9, e nos revelou, vai grifando, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Puxa, a gente vai se deliciando com tudo que Deus preparou para a gente, hein? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Verso 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Terceira vez. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13, eu grifei, quando é que isso tudo aconteceu? Quando eu e você, nós ouvimos e cremos na palavra da verdade. Isso tudo se torna realidade, e você é aquilo que está escrito, porque você creu. Você não pagou nada por isso, nem eu. Demais, esse é o amor dele. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho libertador os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, meu irmão. A pessoa de Deus, do Espírito Santo, mora em você. Eu costumo dizer na escola bíblica que você está misturado com Ele. Que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Paulo recebeu grande entendimento sobre a nova criatura. E veja então que legal, que é a garantia da nossa herança. Graças a Deus, eu tenho uma herança, você também. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vamos pular para o 16, porque ele fala tanta verdade. E agora parece que ele dá uma parada para dizer assim, eu não deixo de dar graças por vocês, e eu menciono vocês sempre nas minhas orações, e peço, verso 17, que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito, vai grifando, de sabedoria. E de o quê? Ah, que legal. E de revelação em quê? No pleno conhecimento dele. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, está escrito que nós devemos prosseguir, nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. E nessa manhã eu quero conversar sobre que tipo de conhecimento é esse. O que está acontecendo com a igreja do Senhor que tem recebido um conhecimento que efetivamente no todo dia não me dá vitória contra os meus inimigos? Que eu fico mais perdido que cego em tiroteio. Que eu tenho tanta insegurança e incerteza sobre as coisas, até mesmo sobre o amor de Deus, se Ele é bom, se Ele vai fazer isso, aquilo, outro e tal. Que informação é essa? Mas todo mundo vai à igreja. Todo mundo está na igreja, tem uma Bíblia. O que está faltando aí? Que a pessoa não recebe um conhecimento pleno em algo que vai fazer toda a diferença. Paulo faz uma oração aqui tremenda. Sabe essa oração que a gente entregou para você aí?
É uma oração que deve ser feita, nós precisamos fazer essa oração. Olha a oração do apóstolo Paulo. Ele não chega aqui para dizer: ó Senhor, que não falte arroz na casa da Maria. Eu te peço que o gato dela, ela possa ser curado, que está passando mal. Oh meu Deus, ajuda meu irmão João, está procurando um emprego, não tem encontrado nada e tal. Paulo não faz uma oração de necessidades, de coisas exteriores. Você tem que pegar em Cristo Jesus, toda a nossa necessidade já foi suprida. Mas eu tenho que entender em que plataforma eu estou, aonde eu estou assentado, quem eu sou, para entender como Deus trabalha. Você entende? O apóstolo Paulo não sai fazendo qualquer oração. Ele faz uma oração que, quando a gente lê, se a gente não tiver espírito, a gente tem dificuldade de pegar com a cabeça. E não é para pegar com a cabeça mesmo. Vou continuar. Lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos, olha só, os olhos do corpo físico, os olhos do coração, do espírito, sejam o que, gente? Iluminados, a fim de que vocês, então, de novo, conheçam, aleluia, que conhecimento é esse? A esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder, a operação do Espírito Santo na nossa vida, para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo, é difícil de entender isso aqui não é cérebro. Daí então eu quero te dizer que de todas as cartas de Paulo, a carta de Efésios, eu vou colocando esses slides para te ajudar, é a carta mais precisa e direta para descrever a força da nova criatura, o seu estilo de viver e a sua vitória para sempre. Demais isso aí. Você entende que tudo isso está atrelado a uma natureza, da qual você acorda todo dia e jamais mudará. A alegria contínua está em mim, é a pessoa do Espírito Santo. A força é a pessoa dele, já está em mim. A assistência já foi tudo providenciado, porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós nunca vamos pegar Deus de calça curta, dizendo assim: Elinho, nem eu sei o que eu vou fazer contigo. Você falou comigo muito tarde, não vai dar tempo de eu providenciar. Entende? E a vitória contida nessa natureza. Interessante, essa é uma carta super inspiradora dentro disso aí, que nas outras cartas existem muitas coisas sendo faladas, super importantes, da qual a gente sempre ensina, mas essa especificamente em relação à nova criatura, da obra que é feita, é demais. A força da nova criatura, seu estilo de viver e a vitória para sempre. Que alguém diga aleluia. Pronto. Então é isso que eu tenho que alimentar o meu espírito. E por isso Paulo faz uma oração que tem tudo a ver com a revelação de um conhecimento que não virá pelo meu cérebro. Não é um entendimento assim: pastor, vai falando aí que eu vou pegando. Não vai pegar. E a nova criatura, ela precisa aprender isso, que a minha relação com Deus em termos de conhecê-lo, não é o meu cérebro, mas é o meu espírito. Daí Paulo faz uma oração para que a gente cresça no espírito, para que a ação viva do Espírito Santo seja grande, e nós permitimos isso. Somos nós quem ligamos esse tipo de conhecimento, essa operação de Deus falar e trazer revelação e entendimento ao nosso espírito. Quem está pegando? Então vamos seguir. Basicamente eu quero te falar que nós podemos dividir a carta de Efésios em 3 partes. Eu vou dividir, não porque eu estou fazendo um estudo de verso por verso para te ensinar ou te intelectualizar sobre Efésios, mas é uma divisão para te localizar exatamente a condição da nova criatura e ver como Deus escreveu isso de maneira bem própria para a gente poder viver no dia a dia e vencer. A primeira parte, que são os 3 primeiros capítulos, falam exatamente sobre a riqueza da nova criatura, através da redenção pelo sangue de Jesus. Em outras palavras, está falando de uma herança. E eu preciso conhecer. Eu preciso abraçar, por crença, algo que eu enxergo que Deus fez na cruz do Calvário, que é nosso. Você entende quando você já tem algo que você desconhece,
e aí você nunca põe para valer? Eu não sabia que eu tinha, eu não sabia que era isso. Você não sabe, e eu também. O que vai acontecer? No dia que eu precisar, eu não tenho, eu não sei. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela não foi largada sobre a face da terra para se virar. Gente, nós estamos atrelados a Ele. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Desassistido é que nós não estamos mesmos. Fora do propósito dele é que nós não estamos mesmos. Açoitados por toda a coisa que acontece ao redor, que não estamos mesmo. Você não está mais perdido, você foi achado, aleluia. Foi resgatado e liberto do poder das trevas. O poder das trevas não tem mais nenhum poder. Eu estava falando aqui quinta-feira, enquanto eu não chegar à conclusão que eu fui liberto, porque eu recebi a Jesus, eu sou nova criatura, eu e você somos pessoas livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te libertou, não libertará. Mas aí o inferno quer tentar me convencer que eu não sou liberto, porque eu estou enfrentando esse problema. Porque isso ainda não aconteceu na minha vida. Errado. Que plataforma é essa? A plataforma de uma obra feita. Veja quando Paulo conversa sobre liberdade, está tudo no passado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertará. Quando isso então começa a fazer parte de uma definição no meu espírito, gente, de que nós vamos enfrentando aquilo que a gente está ao nosso redor, com a herança que nós temos, em quem nós somos, bom, nós vamos botando toda a força do reino para cima disso aí. Imagine, representantes do Deus Altíssimo, como filhos, sem entender a identidade nossa. Aí eu me apresento diante da situação que está me ameaçando, realmente recebendo tudo aquilo que o inferno tem a dizer. E que você é aquilo do cavalo bandido, você não vale nada, tua vida não vai dar certo, nada vai funcionar. E pode parar de pensar que os teus sonhos vão se tornar realidade, porque não vão mesmo. E ele vem mandando bala. Tem que responder essa ameaça. E de maneira própria, na identidade de quem nós somos. Diga aleluia. Está animado? Vamos embora. A segunda parte, então, que está lá no capítulo 4 e no capítulo 5, e o início do capítulo 6, fala de uma caminhada da nova criatura, muito importante. Em outras palavras, da vivência. Agora, pergunto eu ao nobre, não vou dizer membro, aluno não é dia de escola, é amanhã. Mas você, meu irmão em Cristo Jesus, como é que eu vou viver a nova criatura se eu não sei nada sobre a nova criatura? Como é que eu vou viver uma herança se eu não sei nada sobre a herança que eu tenho? Como é que eu vou usufruir dos benefícios de uma obra feita na cruz do Calvário, do qual Jesus sofreu para burro, verteu o sangue dele, para dar uma vitória indefinitiva, um ato só de justiça, para nos livrar das trevas para a eternidade? Acabou, meu irmão. Ele é inimigo mais do que derrotado. Colossenses está escrito isso lá. Despojando principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós nascemos de uma vitória que Jesus trouxe para nós. Aí eu não sei nada sobre isso, não deposito crença sobre isso, eu não posso viver. E a força da nova criatura, repetindo, está em viver a nova criatura. Escreve essa frase. E aí, uma boa parte da igreja não vive porque desconhece quem é. Ela vive o que sente. Ela vive o que a ameaça afronta, o que fala. E depois então ela fica insegura, pedindo pela mãe do guarda: Jesus, faz alguma coisa, meu Senhor, tal. E assim uma boa parte da igreja, gente. Ela não tem segurança. Você entende que esse livro é a maior segurança que existe? É a rocha eterna. Esse livro é o trono. É a verdade. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça
porque nós cremos a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé. Então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano, do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.
uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.